Agora sim, oficialmente, live no ar. Quantos Isaques eu ouvi em voz audível, meus amores. Eu estava dirigindo e já tem um bom tempo, vai? Acredito eu que uns 20 e poucos dias atrás, quase um mês, eu estava dirigindo, indo pra academia e eu ouvi em voz audível, quantos Isaques? E eu falei, Senhor, quantos tu me pedires, eu vou deixar no teu altar. Eu não tenho para onde correr. Eu lembro que eu falei ainda assim para Deus, para onde eu irei? Para quem? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, eu tô acostumada a renunciar. Eu tô acostumada a deixar Isaques no teu altar toda hora. Como assim? Tu me perguntas quantos Isaques? Quantos forem necessários? E eu ouvi, gente, de volta, como uma resposta. Aquela risadinha, sabe aquela risadinha? Tipo, aquela risadinha como quem diz, eu não esperava outra coisa, eu sabia que eu ia ter essa resposta. Então, como eu não sei quantos Isaques vocês aqui que me assistem, pelo Instagram, quem tá ao vivo, pelo Instagram, quem tá vendo gravado, pelo YouTube, quem tá vendo gravado, eu não sei. Você está disposto, disposta a renunciar quantos Isaques forem necessários no altar de Deus? Eu acredito que por isso ele trouxe esse tema hoje através da minha vida, amém? Então a primeira base de hoje é Gênesis 22. Eu tô com uma Bíblia de papel, ó. Comprei aqui uma Bíblia maior de papel. Acho que fica melhor, né? Do que tá, às vezes, tudo aqui no telefone. Apesar de que eu tenho toda uma estrutura, não posso deixar de agradecer ao Senhor, né? Ele fez disso o meu trabalho há 10 anos. Fez agora, dia 2 de fevereiro. Fez 10 anos que eu pedi demissão do meu emprego secular. E estou em tempo integral para Deus. Amém? Então, eu não posso reclamar. Não sei dessa gripe que eu tô, tá? Uma gripe chata, já tem umas 2 semanas aí. Não cura, gente. Eu penso que eu tô ficando bem, eu tenho uma recaída. Mas vambora, né? No caminho. Como os 10 leprosos, né? No caminho eles foram curados, então vamos fazendo. Às vezes é aquilo que... Às vezes não sempre é aquilo que fala lá em Tiago. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Então, Gênesis 22, a gente vai ver a partir do verso 2, tá? A gente vai ver a partir do verso 2 até eu vou dizendo pra vocês aqui, tá? Vamos ler? Quem tiver aí, deixa eu deixar ao vivo. Deixa eu deixar ao vivo aqui, Gênesis 22, a partir do 2. Vou deixar pelo caso de oração. Ai, gente, não sei porque que fica o áudio. Bora lá. Gênesis 22. Primeira base bíblica de hoje. Olha o que diz. Na verdade, eu tô pigarrando assim por causa da gripe, tá, gente? Mas vambora, nada vai me fazer desistir. Na verdade, Deus falou a Abraão, aqui em Gênesis 22, toma agora o teu filho, o teu único filho. Não era só um filho, era o único filho. Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então Deus está pedindo para Abraão oferecer Isaque em holocausto. Olha isso, gente. Imagina quando Abraão ouviu isso. O teste de fé que ele estava sendo submetido e que eu tenho estado sendo submetida há 10 anos. Talvez você esteja há mais tempo do que eu, há mais tempo que Abraão, ou há menos tempo. Eu não sei qual é o seu Isaque, mas Deus está falando hoje, quantos forem necessários, você está disposto ou disposta a entregar no meu altar? Olha o que Abraão respondeu para ele. Então se levantou Abraão pela manhã, bem de madrugada, e pôs sela em seu jumento.
Tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho. Partiu a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então, o que Abraão respondeu para Deus? Prontamente, eu não vou questionar. Quiser que eu leve Isaque em holocausto, eu vou levar. Eu não preciso entender, eu preciso crer. Amém? Ao 3º dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E aí disse a seus moços, fiquem aqui com o jumento e nós iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. Essa minha versão aqui, gente, é a RC, tá? Almeida, Revista e Corrigida. Mas você pode estar aí com outra versão da sua Bíblia, que é ARC, Almeida, Revista e Corrigida. E tomou Abraão a lenha, colocou sobre Isaque seu filho, tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. Aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá. Assim caminharam juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e ficou ali Abraão. Ele colocou um altar, colocou em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Eu imagino a cara de Isaque ali, né? Não estava entendendo nada. Foi assim que eu fiquei quando Deus falou para mim. Cadê o Isaque? Quantos Isaques? E eu não entendi porque ele estava me perguntando isso. Mas eu acho que ele sabia a resposta. Como ele sabia que ia ser quantos forem necessários, meu Senhor, né? E aí ele pegou o cutelo para imolar seu filho. Ai, gente, eu me emociono. Mas bora lá. Aí o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. E aí disse, não estendas tua mão sobre o moço, não lhe faças nada. Agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Aqui eu tô em Gênesis 22:12, tá, gente? E é muito emocionante pra mim, porque eu sei que Isaque é esse. Talvez você também saiba. E você sabe o peso que isso tem no mundo espiritual, amém? Mas o anjo do Senhor lhe disse, tu não me negaste o teu filho, então eu já fiz o teste que eu precisava, eu já fiz a prova que eu precisava. Verso 13. Então levantou Abraão seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos chifres no mato. Então Abraão tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou aquele lugar, o Senhor proverá. E é esse nome até o dia de hoje. Então, é até aqui, gente. Até o verso 14, a gente viu Gênesis 22, dos versos 2 ao 14. Então, isso basicamente significa o quê? Né? Deixa eu pegar um lencinho aqui, que eu tô super gripada, tá? Isso basicamente significa... É assim, se a gente for esperar tá 100%, né? Não vai fazer. Então, eu tô super gripada mesmo, e é o que tem pra hoje. Mas eu vou fazer o que Deus tá me mandando. Então, a prova de fé foi feita ali, né? Deus disse, eu quero Isaque em sacrifício. E Abraão disse, eis-me aqui, e levou Isaque. Quando chegou ali o anjo do Senhor, eu acredito já ser a figura de Jesus no Velho Testamento, disse para Abraão, não, tá ali o cordeiro. Eu só queria ouvir de ti, eis-me aqui. Eu só queria ouvir de ti quantos Isaques forem necessários. Amém? E a segunda base de hoje,
confirma isso que a gente está lendo aqui no Velho Testamento, porque a palavra é justamente isso. O velho e o novo se complementam. Nada fica no ar quando se refere à palavra de Deus, amém, amados? Tudo bate. Então aqui em Hebreus 11, dos versos 17 ao 19, a gente vai ter exatamente essa confirmação, tá? Vamos abrir aqui Hebreus 11, do 17 ao 19. Tá dando pra me ouvir aí, gente? Tá tudo certo? Deixa eu falar aqui com vocês, antes da gente ler Hebreus 11. Olha, tem muita gente na live aqui, hein? Aqui tá, nossa, a Val, a Márcia, o Paulo, a Flavinha, o Marcos, o Elieldo, o Franca, o Maxi, o Joilson, a Gilda, a Gabi, o Luiz, Príncipe da Paz Personalizados, Rose Cleide, a Beatriz, o Robson, a Vera, a Pamela, o Luciano, o Jailton, o Gui. Gente, é tanta gente que eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo aqui. Ó, a Rose Cleide confirmando, estou ouvindo bem. Confirma aí pra mim se tá tudo legal, o áudio, a imagem, se tá dando pra entender sobre o tema, tá bom? E já aproveito para saudar o pessoal do YouTube. A gente já tá indo aí para 36 mil inscritos lá. Aqui no Instagram a gente tá indo para 10 mil, né, gente? 8 mil e pouquinho. E, ó, aqui tá o Príncipe da Paz tá falando aqui. Quem é que tá por trás dessa página? Fala o seu nome aí. Estou numa grande provação, meu marido com leucemia. Somos pastores aqui em Coraci e ainda não temos filhos. Eu sempre ando com ele e ele comigo. Amém, minha linda. Então, se é o seu marido, você deve ser uma mulher. A gente vai orar aqui da Casa de Oração Filadélfia Israel, a obra que a gente faz em Belém, uma obra adenominacional. Vamos para 12 anos, independentes de sistema religioso e fazendo o nosso papel como igreja. Que eu sempre digo, Filadélfia é a noiva. Filadélfia é a igreja em movimento, ela não está detenta ao sistema denominacional, ela não está detenta a um lugar físico. Ela é livre, ela movimenta, ela é a noiva, amém? E eu tenho certeza que isso é para fortalecer a fé de vocês. Esse Isaac, ele não vai ser sacrificado. Deus mostrará o cordeiro para vocês, amém? No lugar desse holocausto. Deus só está provando a fé de vocês. Continuem, não desistam. Foi o que ele me provou, né? E vem me provando ao longo desses 10 anos aí em tempo integral. Quantos Isaques, quantas provas de fé. Aqui em Hebreus 11, gente, dos versos 17 ao 19 diz: pela fé ofereceu Abraão Isaque, quando foi provado. Olha o apóstolo Paulo citando Gênesis 22 aqui. No Novo Testamento, na carta aos Hebreus, que não está escancarado que foi Paulo, o autor de Hebreus, mas quem conhece, aquele famoso quem conhece sabe, né? Tenho certeza que foi Paulo. Eu não preciso da história para comprovar, ou da ciência, enfim, a minha fé me confirma. E Paulo cita aqui, eu acredito que Paulo é o autor dos Hebreus. Sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Olha isso aí, olha isso aí. E daí, também em figura, ele o recobrou. Então, aqui está confirmando, gente, que Abraão creu, né? Ele creu. Lá em Romanos também Paulo confirma, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. E também já uma menção clara do unigênito do Pai, como sendo o Cristo, o Messias, que nós cristãos cremos que já veio e está para voltar. Então Isaac é a figura de Cristo aí.
se a gente for analisar. Porque Cristo é o unigênito do Pai. E Deus, o Pai, deu o seu único filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha em Jesus a vida eterna. Tá? A Márcia tá falando que o louvor tá um pouquinho alto. Vamos abaixar, por isso que é bom ao vivo, gente. Vê se melhorou aí, minha flor. Melhorou? Me diz aí. A próxima base, gente, já vimos que Hebreus 11 confirmou Gênesis 22, tá bom? A próxima base, falando sobre isso hoje, sobre os Isaques no altar, né? Ela tá em Mateus 19, 29, tá? Ela tá em Mateus 19, 29. Vamos ver aqui. Eu deixei marcadinho, mas aí eu vou tirando. Mateus 19, 29, olha o que diz. Uma coriza braba, viu, gente? Quem é que tá com essa gripe aí também? Me responde aqui nos comentários. Tem mais alguém super gripado aí como eu? Nossa, se for fazer vontade, não sai nem da cama, né? Uma moleza, uma sonolência, toda hora espirrando, toda hora uma coriza. Mas eu creio que depois disso aqui, eu tô resistindo ao diabo, ele, ó, vai vazar. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Em Mateus 19, 29, diz assim, gente: todo aquele que tiver deixado casas, irmãos ou irmãs, pai ou mãe, mulher ou filhos, terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Então, Abraão deixou a sua casa, deixou a sua parentela para seguir a promessa. Qual a promessa que Deus fizera a Abraão, meus amores? Que ele ia ter uma grande descendência, maior do que as estrelas do céu e a areia do mar. Olha, a Gilda tá falando que ainda tá alta. Não. Eu tô com o microfone aqui, tá? Me diz aí se ainda tá, porque depois eu abaixei de novo. Aqui pra mim tá bem baixinho, gente. Me digam aí se ainda tá, ou será que ela tá com o ouvido mais sensível. E isso fala muito comigo aqui em Mateus 19, 29, porque eu deixei tudo. Quando vocês falam, mas você não deixou tudo, você ainda tem o seu pai e a sua mãe, você ainda tem irmãos, você ainda tem terrenos. Mas isso aqui, gente, isso foi me sendo, sabe, acrescentado. E muitas vezes, quando posta a prova para renunciar tudo isso, eu disse sim, eu fiz como Abraão. Talvez você também. Não tô entendendo nada, Senhor, mas se é para levar e sacrificar, vambora, eu confio em Ti. Então, gente, esse tema de hoje nos lembra que a nossa fé tem que estar em Deus. E tudo que Ele nos pedir, nós vamos dar. E o que a gente der para Ele, para Deus, ou o que a gente deixar por Ele, pelo Senhor Deus, nos será acrescentado 100 vezes mais. E olha o que diz aqui a palavra: 100 vezes mais ainda nessa terra, e mais a vida eterna. Então, nada que a gente deixe no altar do holocausto será perda. Pelo contrário, será acrescentado 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Ficou claro isso, gente? Eu tô aqui, Velho e Novo Testamento, confirmando que a nossa fé tem que estar firme em Deus, em Cristo. O Senhor é Deus. A oração que os judeus fazem todo dia, né? A oração da Shema: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Esse Deus é Cristo. Só que eles ainda não entenderam isso, nós já. Então Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Não há outro meio de salvação que não seja pelo Filho. Amém? Em Mateus, capítulo 6, tá? Eu só vou ver aqui a partir de qual versículo.
Ó, agora tá baixo a música aqui, ó. Aí eu já aumentei, porque pra me concentrar, eu gosto de música. Tem gente que já não, né? Tem gente que é ao contrário. Mateus 6, versos 28 ao 34, gente, nos confirma que se em primeiro lugar nós buscarmos este reino e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Olha, Márcia, este mundo não tem nada para nos oferecer, quando comparado ao que Deus tem para nós. Glórias a Ele que nos separou. Amém, minha irmã. E muitas vezes, tendo esse conhecimento, vai ser difícil renunciar. Porque Abraão já tinha o conhecimento, Abraão já tinha tido um filho totalmente através de um milagre. Porque Sara era avançada em idade, Sara era estéril, Sara, diz a Bíblia, que as suas regras já haviam cessado, o que significa que até na menopausa ela já tinha entrado. E o quanto isso não foi nada para o milagre acontecer. Porque quando Deus quer, nada nem ninguém impede. E ainda assim esse filho foi mais para frente pedido em holocausto. E Abraão deu. Então quantas provas de fé virão para nós? Inúmeras. Quantos Isaques nós levaremos ao altar do sacrifício? Inúmeros. Quantos forem necessários, eis-nos aqui. E quanto ao cordeiro, Deus proverá. Amém? Tchereleleira lá, suíras Deus. Oreleleira lá, soirenarás. Cremos que tu és o Deus, Pai, de Isaque, Abraão e Jacó. O Deus de Israel e também da nossa nação. Também do nosso povo, Pai, brasileiro. Deus, tu estás acima de tudo. Nós cremos nisso. Então, em Mateus 6, gente, olha o que diz. Hoje eu quero injetar essas palavras como ânimo para a tua fé. Como resistência. Amém? Como perseverança. Porque o teu milagre, assim como o meu, está perto. Então não desista. Não questione, só adore. Isaque é a tua adoração. Amém? Leve-o ao altar. Então, Mateus 6, a partir do verso 28 até o verso 34. Olha o que diz aqui, gente. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham nem fiam. Muita gente deve olhar para mim. Como é que ela cresce? Ela não trabalha nem fia. Porque o meu trabalho muitas vezes não é visto. Isso aqui, 20, 30, 40 minutos que eu tô ao vivo, não é um terço. Já começou bem antes e vai perdurar até muito depois. Mas as pessoas só veem o que convém. Vão dizer que foi a tal da sorte. É sobre isso que Deus está falando aqui. Olhem para os lírios, como eles crescem se não trabalham nem fiam. Oreleleira lá, Deus. Tu és santo e não há outro como tu. Aí Deus continua dizendo, o Deus em carne aqui, né? As palavras de Jesus em carne. Eu digo a vocês que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Continua aqui. Agora eu tô no verso 30 e eu vou até o verso 34, que é o último de Mateus 6, tá bom, gente? Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá vocês muito mais, homens de pouca fé? Então, não se preocupem. É Deus falando. É Jesus dizendo, não se preocupem. Tenham fé. A fé deve estar acima de todas as preocupações com o amanhã, com o porvir, com o futuro. Amém? Não andem inquietos dizendo que comeremos ou beberemos, ou com que nos vestiremos. Eu todinha na minha vida, gente, por isso que eu tô emocionada aqui. Muitas vezes eu pergunto, sim, não pense que eu sou uma fortaleza, não. Porque todas essas coisas, os pagãos é que procuram. O pai de vocês bem sabe
que vocês necessitam de todas essas coisas. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Não vos inquieteis pelo amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Já basta cada dia o seu mal. Então, não se preocupa, leva o Isaac. Quando chegar lá, o Cordeiro Deus proverá. Não se preocupa, porque 100 vezes mais te será acrescentado e ainda a vida eterna. É muito forte, muito forte. Para mim que vivo isso todos os dias há 10 anos, vocês imaginam o quão forte é para mim. Tá vindo aqui falar com vocês, injetar ânimo em vocês, na fé de vocês, que muitas vezes pode se encontrar estremecida. E não pensem que a minha todo tempo é firme, não, que eu não cambaleio. Mas conhecer a verdade nos torna crentes no amanhã. Porque nele Cristo já está. Amém, irmãos? Nós só temos que continuar. É o que Deus falou, Abraão. Tu continuaste e isso foi a tua justiça. Tu perseveraste e isso foi a tua justiça. Oreleleira lá, Deus. Calabaeira lá, sou me que ne faz. Oh, Deus. Chereleleira lá, suiras de canto. E a última base de hoje, ela nos confirma tudo isso, meus irmãos. Ela está lá em Apocalipse 22. É o último capítulo, inclusive, da Bíblia. Amém? Apocalipse 22. Eu tô abrindo hoje tudo na de papel, tá? A última base é Apocalipse 22, dos versos 11 ao 12, tá? Apocalipse 22, versos 11 ao 12. Tô com aqui a versão ARC, tá? Tô com a versão ARC da Bíblia. Almeida, revista e corrigida, tá bom? Apocalipse 22, versos 11 e 12, olha o que fala. Eu quero que você se identifique aí. Eu quero que você se encontre. Em qual grupo você está, amém? E eu quero ler nos comentários em qual grupo você se identificou. Aqui em Apocalipse 22, versos 11 e 12. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se mais ainda. Eu venho logo, e o galardão está comigo para dar a cada um, segundo a sua obra. Então, o que eu era? Naquele cenário, dirigindo, num dia comum de semana, quando eu estava indo para a minha academia, e Deus me perguntou em voz audível, quantos Isaques? Eu estava no grupo dos justos, eu estava no grupo dos que buscam se limpar cada vez mais, nas vestes alvas do Cordeiro, no sangue do Cordeiro. Eu estava no grupo dos justos, dos que se limpam, dos que se santificam. Não quer dizer que a gente consiga o tempo todo, né? Não quer dizer
que a gente não tropece, não se suje aqui e ali. Nós estamos neste mundo que é tão caído, que é tão suscetível à queda, que é tão dominado pelo diabo. A gente tá vendo aí, o mundo segue, gente. Não é o mundo que tem que mudar. O mundo tá aí, ó, tá seguindo o seu curso, tá aí no feriado dele, tá aí nas datas dele, tá aí nos movimentos dele. Quem tem que mudar somos nós. É isso que a palavra diz. Os injustos vão continuar, os sujos vão continuar se sujando mais ainda, mas os justos vão continuar procurando a justiça, os limpos vão procurar se limpar cada vez mais. E Jesus anuncia, aqui no verso 13, ele anuncia, ó, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então ele anuncia, eu vou voltar, eu vou julgar e retribuir a cada um conforme suas obras. E que obras nós temos dado para Deus? Em que grupo você está? Você está aqui no meu grupo? No grupo que está em pleno feriado secular, falando da palavra de Deus, falando que Jesus é Deus, contando experiências que teve com Deus no seu ordinário, no seu dia a dia. Porque, gente, não é todo o tempo sobrenatural. Não é. É bom, a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. É bom o sobrenatural, é bom o reteté, é bom os frutos do batismo com fogo. Mas nem todo o tempo você vai viver isso. Então, viva para Deus. E não se preocupe com mais nada. Porque como a palavra disse lá em Mateus 19, te será acrescentado 100 vezes mais. Além da vida eterna, além da salvação. Amém, meu povo? Então hoje eu tô aqui falando de Deus, falando de experiências que tenho com Deus. E falando para vocês que quantos Isaques forem necessários a deixar naquele altar, eu vou deixar. Porque nada que eu deixar ali, sabe? Nada que eu deixar ali se compara. Nada se compara com a glória do porvir. Tem coisas que a gente não entende plenamente. Paulo disse também lá aos Coríntios, né? Tem coisa que a gente ainda vê encoberto, que a gente só vai ver plenamente lá na glória. Mas o que deve prevalecer é a fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios 13. Amém, meus irmãos? Então, se Abraão não nos deu uma aula de fé, eu não sei quem pode ter nos dado, e é por isso que eu trouxe hoje esse tema. Deixa tudo no altar. O que ele te pedir, sacrifica. Porque se tu buscar primeiro o reino e a sua justiça, tudo mais te será acrescentado. 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Tchereleleira lá, surelá, Deus. Oreleleira lá, Pai. Cheia magesia de cas. Deixa que olhem para ti e vejam como vêm os lírios do campo. Que esplendor, como estão vestidos de glória, de majestade, de beleza e nem trabalham. Deixa que as pessoas pensem que tu nem trabalha. Esses dias o menino veio limpar o aquário, eu tenho peixes. E eu disse, esse peixe nunca aparece. Às vezes eu penso até que ele morreu dentro do esconderijo que ele gosta de ficar, que é uma casinha. E ele me disse assim, o rapaz que limpa, ele não precisa aparecer. Ele precisa fazer o trabalho dele, que é comer limo. E isso ele está fazendo muito bem. E aí, ó, quem é espiritual, aquele clique, né? Ele não precisa aparecer, ele precisa fazer o trabalho dele e ele está fazendo. Então, ele não tá nem aí, você tá pensando que ele tá morto, ele tá ali fazendo o trabalho dele pro ecossistema, pro que Deus criou ele para fazer. E eu, nossa, que lição! Ele não precisa, eu fiquei ali com aquilo, né?
fiquei ali com aquilo na cabeça. E isso nos ensina também. A gente só precisa fazer o que a gente foi chamado para fazer para Deus. Não importa se não está sendo visto, se não está sendo honrado muitas das vezes. Né, gente? O que importa é que está sendo feito. E o que importa é que Deus vê quando ninguém mais vê. Amém? Deu para entender? Você está disposta a deixar esse Isaac no altar? A confiar que Deus tem o melhor? Que se Ele te pedir uma coisa, Ele tem outra melhor lá na frente. E não é para te destruir. É para te elevar, é para te edificar e te levar a 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Amém, meus amores? Quem tá... Estão pedindo para participar aqui, mas eu não sei fazer isso. Não sei fazer isso, então já vamos orar para encerrar, tá bom? Quero os comentários aqui de quem tá entendendo. Quem quiser oração, deixa seu pedido de oração aí, que a gente vai orar agora, tá? Ao vivo ou depois gravado, pode deixar nos comentários, tá bom, gente? Então, eu quero orar para encerrar essa live. Meu Deus... Oh, Deus, obrigada por mais um dia. Não importa se é feriado para este século. Não importa se 2 ou 200 assistem. Importa que a tua obra está sendo feita e atingirá quem tu quiseres. Importa que tu és o primeiro e o último, Pai. Importa, Deus, que tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e também do Brasil. Importa, Pai, que aqueles que tiverem deixado casas, família, terrenos por amor do teu nome receberão 100 vezes mais e ainda salvação. Importa que se tu vestes os lírios do campo, as aves do céu, se tu alimentas essas aves, que dirá nós, obras-primas de tua criação? Meu Deus, entra com providência. Entra com esse cordeiro que virá no lugar de Isaac. Porque se a nossa fé já foi provada e aprovada, agora que venha o sacrifício, para consumar. Agora que venha, Senhor, somente a adoração. O cordeiro significa aquilo que é posto em holocausto para te adorar. Orelele era las suiras de canto e era las soirenarás, tu és Deus e não há outro. Queremos estar no grupo dos que se santificam mais e mais. Queremos estar no grupo, Senhor, dos que fazem justiça. Queremos estar no grupo, Senhor, dos que lavam suas vestes. Queremos como nação declarar que só tu és Deus. Que o Brasil é teu. Não é o país, Senhor. Não é o país disso ou daquilo, mas é o teu país. É a tua nação que te adora. Que sacrifica seus prazeres por amor ao teu nome. E que quantos Isaques tu pedires, nós levaremos ao altar do sacrifício, ao Monte Moriá. Queremos orar pelos enfermos, Senhor, que exames sejam contrários, Senhor, à incredulidade. Mostra, nós queremos testemunhos de cura, de restauração. Nós queremos providências na nossa política. Oh, Deus, ainda este ano, nós queremos ver quem merece estar preso. Oh, Deus, e livre quem realmente vive a tua justiça. E declara o teu nome. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Cheia magesia. Queremos notícias, Senhor, de vida e não de morte. Queremos festas eternas, não aquelas que duram
até amanhã ao meio-dia. Cheira de calabás. Nós queremos o banquete nupcial. Nós queremos o teu reino e a tua justiça. E recebemos tudo mais que nos será acrescentado, para a honra e glória do teu santo nome. Amém.